Olhe para suas mãos por um segundo, para sua pele, os seus olhos, ou pense no seu cérebro. Tudo o que você é, tudo o que se move, respira e pensa no reino animal é resultado de uma cooperação absurda e bem complexa. Você, por exemplo, é um império composto por mais de 30 trilhões de células trabalhando juntos, sem parar, até o dia da sua partida. Mas nem sempre foi assim. Isso porque durante a maior parte da história da Terra, a vida ela era totalmente solitária, por assim dizer. Bom, para início de conversa, imagine um planeta inteiro onde cada criatura era composta por uma única célula, ou seja, era um ser unicelular. Elas não tinham amigos, não tinham tecidos, não tinham órgãos, eram caçadoras solitárias em um oceano infinito. Até que cerca de 1 bilhão de anos atrás, algo bizarro aconteceu. Um grupo dessas células solitárias tomou uma decisão que mudaria para sempre o destino do planeta. Elas decidiram se colar umas nas outras. Elas pararam de viver sozinhas e começaram a agir como um único organismo. Bom, e nesse momento você deve estar se perguntando, qual o resultado dessa junção? O que gerou a partir de então? Só para você ter uma ideia da dimensão, se isso não tivesse acontecido, os enormes dinossauros nunca teriam existido por aqui. As florestas seriam desertas e você com certeza não estaria aqui assistindo esse vídeo agora. Por décadas, a ciência tentou responder a pergunta de $1 milhão. Por que raio essas células decidiram se juntar? O que as convenceu a abrir mão da independência para criar o primeiro ser multicelular? É o que eu vou tentar responder para você a partir de agora. Bom, isso porque no início de junho de 2026, um estudo revolucionário publicado na prestigiada revista Nature finalmente desvendou esse mistério. E a resposta envolve um banquete microscópico e uma armadilha evolutiva e o ancestral mais improvável que você poderia imaginar. Prepare-se porque hoje nós vamos viajar 1 bilhão de anos no passado para entender como nós deixamos de ser um mero ser micróbio e chegamos aonde estamos hoje. Para entender o tamanho das descobertas que os cientistas das universidades de Indiana, Uppsala e do Instituto de Biologia Evolutiva da Espanha acabaram de fazer, nós precisamos entender o tamanho do tédio que era a Terra primitiva. Segundo a ciência, a vida surgiu na Terra há quase 4 bilhões de anos. E por quase 3 bilhões de anos, a evolução parecia ser algo simplesmente impossível de acontecer. O planeta era o reino dos organismos unicelulares. Bactérias e protozoários reinavam por aqui em absoluto. Ser uma célula individual tinha lá suas vantagens. Ela só precisava se preocupar com a própria comida. Se o ambiente mudasse, restava a ela se adaptar ao novo cenário. Não há burocracia, não há necessidade de conversar com vizinhos. Pensa só. Foi um cada um por si biológico. Mas a vida de solteiro, por assim dizer, tem lá suas limitações, bem estrito de tamanho e complexidade. Uma única célula, por exemplo, não pode desenvolver olhos, ela não pode ter asas, ela mal consegue lutar contra uma correnteza um pouco mais forte. Diante disso, ficou claro, para que a vida desse o próximo grande salto, essas células precisavam se reinventar ou criar a multicelularidade. Agora aqui está o pulo do gato. A multicelularidade evoluiu várias vezes de forma independente na Terra. Os ancestrais das plantas fizeram isso, os ancestrais dos fungos também. Mas a forma como nós, os animais, fizemos isso sempre foi o maior ponto de interrogação da biologia. Porque para um animal funcionar, não basta as células estarem perto uma das outras. Elas precisam se colar de algum jeito e incrivelmente firme. E além disso, talvez o mais importante, compartilhar recursos e o mais difícil ainda, se comunicar em tempo real para coordenar movimentos complexos. Por exemplo, se suas células musculares resolverem ir para a esquerda enquanto o seu esqueleto quer ir para a direita, você literalmente se desmontaria. Bom, mas aí surge uma pergunta. Como os nossos ancestrais aprenderam a fazer isso antes mesmo de saber o que era um tecido ou um órgão? Para resolver esse mistério de 1 bilhão de anos, os pesquisadores não usaram uma máquina do tempo física. Pelo contrário, eles usaram uma máquina de tempo genética, chamada Mysteria Vibrans. Calma aqui, não precisa decorar o nome científico não, tá?
Pode chamar essa criaturinha, por assim dizer, de ministéria, para ficar mais simples aqui. Ela é um organismo unicelular que vive hoje nos oceanos, mas carrega um título nobre. Ela é um dos parentes ainda vivos mais próximos e antigos de todos os animais. Pense nela como uma prima de primeiro grau que se recusou a crescer, ficou ali no cantinho quietinha, quase que esquecida. Enquanto o nosso ramo da família evoluiu para esponjas, peixes, mamíferos e, enfim, nós, os humanos. O ramo da ministéria decidiu continuar sendo uma única célula flutuante pelos últimos bilhões de anos. Falando mais dela, a ministéria é um micróbio esquisito, bem esquisito. Ela se parece com uma bolinha peluda cheia de tentáculos finos chamado de microvilosidades. Ela passa o dia flutuando usando esses tentáculos para capturar e comer a sua comida favorita, que é bactérias. O professor J.P. Kert, da Universidade de Indiana, junto com o renomado biólogo Inanquim Ruiz Trillo, em Barcelona, sabiam que a ministéria guardava o segredo. Bom, se ela é quase idêntica ao ancestral que deu origem aos animais, o que aconteceria se tentássemos recriar as condições exatas que forçaram esse ancestral a mudar? Foi aí que um pesquisador chamado Rubião Lee decidiu começar um experimento de paciência absoluta. Ele colocou várias populações de ministéria em placas de laboratório e começou a testar diferentes tipos de cardápio para ela. Ele ofereceu diferentes espécies de bactérias para ver como o micróbio reagiria. Na maioria das vezes, a ministéria fazia o que sempre fez. Nadava até a bactéria, comia, se dividia e ia embora. Até aí, nada de novo, nenhuma novidade. Mas então Rubião Lee introduziu uma espécie específica de bactéria no aquário microscópico. E o que aconteceu em seguida chocou toda a equipe de pesquisadores. Ao comer aquela bactéria específica, as células individuais da ministéria, que sempre tinham sido solitárias, começaram a se aproximar. Elas começaram a se agarrar. Em questão de horas, centenas de células isoladas formaram um supergrupo, um chamado aglomerado multicelular. Elas tinham acabado de dar o primeiro passo na calçada da evolução animal dentro de uma placa de vidro em pleno ano de 2026. Mas por que elas fizeram isso? Deve haver um motivo muito bem definido para essa união. Com toda certeza assim. Isso porque na natureza tudo custa energia e a evolução não faz caridade. Algo que sabemos, bem específico. Nada é simplesmente de graça ou sem razão alguma. Se uma célula gasta energia para se colar a outra, precisa haver uma vantagem maior e imediata. E a resposta que o estudo trouxe da Nature é de uma genialidade brutal. Eficiência na hora da janta ou do almoço. Os cientistas descobriram que quando as células da ministéria se aglomeravam, aquelas espécies de bactérias que serviam de alimento ficavam literalmente encurraladas no espaço entre as células. Era como se as ministérias criassem uma rede de pesca viva. Se uma célula ficasse sozinha, a bactéria poderia facilmente escapar flutuando na água. Mas quando 10, 20 ou 50 células se juntavam, elas formavam uma armadilha perfeita. As bactérias acabam ficando presas ali no meio. E todas as células do grupo podem se banquetear, sem fazer quase que nenhum esforço para caçar. O famoso união faz a força, nesse caso celular. Além disso, os pesquisadores notaram outra vantagem crucial do grupo: a proteção do alimento. Isso porque no oceano primitivo a competição por nutrientes era feroz. Se uma célula encontrasse um estoque de comida sozinha, um micróbio maior poderia simplesmente a expulsar e roubar tudo e ficar com todo o banquete. Mas quando elas se juntavam para fazer uma espécie de gangue de células coladas, elas conseguiam brindar a comida física e quimicamente. Ninguém mexia com o grupo. Mas a descoberta não parou por aí. Teve algo ainda mais profundo que os cientistas observaram quando essas células se juntavam, quando elas se aglomeravam. Ao viverem coladas, as células ganharam uma oportunidade de ouro que organismos solitários raramente têm: a capacidade de trocar de genes diretamente através do acasalamento e da fusão nuclear de forma muito mais controlada.
Isso gerou novas combinações genéticas em uma velocidade sem precedente, ou seja, nunca vista antes. É o equivalente microscópico de acelerar o motor da evolução. Novas mutações benéficas poderiam ser compartilhadas rapidamente pelo grupo, permitindo que elas se adaptassem a ambientes perigosos muito mais rápido do que qualquer célula solitária jamais conseguiria ao longo da sua existência. Agora você pode estar se perguntando, ok, se elas se juntarem para comer melhor, mas isso só é um bando de micróbios amontoados, não é um animal de verdade? É aí que entra a parte mais revolucionária desse estudo agora de 2026. Quando a equipe de Rubião Lee analisou quais genes estavam ativos nas células da ministéria, enquanto elas estavam aglomeradas, eles descobriram que o micróbio ele começou a produzir em massa exatamente as mesmas proteínas que o seu corpo, o nosso corpo, usa hoje em dia. Eles encontraram proteínas de adesão celular, que funciona como um velcro biológico, que mantém as células da sua pele unidas para que você não derreta, por exemplo. E o mais chocante, elas começaram a fabricar proteínas de sinalização que os animais usam para a comunicação intercelular. É o alfabeto químico que o seu coração usa para dizer para a célula vizinha: bata agora, por favor, você não pode ficar parado. Você consegue perceber a loucura disso? As ferramentas genéticas necessárias para construir um ser humano, um elefante ou uma águia, já estavam presentes em um organismo unicelular há mais de 1 bilhão de anos praticamente. A ministéria não precisou inventar essas proteínas do zero para virar um animal. Ela já tinha as ferramentas guardadas numa caixa de DNA para outras funções cotidianas. Tudo o que a evolução precisou fazer foi pegar essas ferramentas e mudar o objetivo. Em vez de usar proteínas para interagir com o ambiente externo, as células começaram a usar elas para interagir umas com as outras. Como o professor Gertrude explicou, esse organismo é uma das melhores janelas para que a ciência já teve para olhar diretamente para o abismo do tempo e enxergar a cara dos nossos ancestrais mais primitivos. A história da vida na Terra é cheia de eventos dramáticos, quedas de asteroides, eras glaciais que congelaram o planeta de polo a polo, erupções vulcânicas em massa. Mas a maior revolução de todas aconteceu ali no silêncio do oceano profundo, sem nenhum estrondo. Aconteceu quando um micróbio, insignificante até então, encontrou a bactéria certa, percebeu que caçar acompanhado era mais fácil do que caçar sozinho e decidiu estender a mão, ou melhor, nesse caso, a membrana para o vizinho se ajuntar a ela. Aquele abraço microscópico, motivado por pura fome e instinto de sobrevivência, deu início a uma reação em cadeia que durou por 1 bilhão de anos. Aquele aglomerado de células famintas, surgiram os primeiros tecidos, dos tecidos os primeiros órgãos, dos órgãos os primeiros sistemas e eventualmente até chegar a nós. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se, você não é apenas uma pessoa, você é um monumento à cooperação. Você é a prova viva de que no grande jogo da evolução, a solidão pode durar bilhões de anos, mas o futuro pertence àqueles que aprendem a trabalhar junto, em equipe. Se você achou essa descoberta fascinante e quer continuar acompanhando os maiores mistérios do universo e da ciência que estão sendo desvendados, não se esqueça de deixar o seu like aqui no vídeo e de se inscrever aqui no canal. Isso é muito importante para mim e me motiva muito. E me conta aqui nos comentários, você imaginava que o segredo da nossa evolução tinha começado por causa de um banquete de bactérias? Muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.